Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi trazer para vocês aqui no canal essa massa para salgado super gostosa, versátil. Dá para você fazer coxinha, enroladinho de salsicha, dá para fazer aquelas bolinhas mistas, risole e o que mais a sua imaginação fluir. Nós vamos precisar de 1 litro 275 ml de caldo de galinha. Eu cozinhei o peito de frango apenas com quinó e colorau. Vamos precisar de 30 gramas de margarina. Pode ser em temperatura ambiente, congelada, não tem problema, porque nós vamos ter que ferver junto com todos os outros ingredientes. Então, pode ser temperatura ambiente ou congelado. E também pode ser manteiga, caso você queira. Nós vamos precisar também de 20 gramas de caldo de galinha. Nesse caso, eu estou usando aqui o em pó, mas você pode utilizar também o cubo, dá 3 cubos. Eu vou deixar na descrição do vídeo, além dos ingredientes em ml, em gramas, eu também vou deixar em xícaras, em colheres, para facilitar aí a vida de vocês que não tem balança, por exemplo, em casa, quer fazer para o consumo próprio ou para vender, tá certo? Vamos precisar também de uma cebola e meia. Aqui eu estou utilizando cebolas médias, mas se você tiver uma cebola grande, aí você pode utilizar apenas uma cebola grande, que vai dar o mesmo efeito, o mesmo sabor na sua massa. E a cebola, eu vou contar para vocês, faz toda a diferença, tá? Nós vamos precisar também de sal para corrigir o sal do nosso caldo. O sal é a gosto, você prova e coloca caso precise. Caso não precise, não coloca. Nós vamos precisar também de 750 gramas de farinha de trigo. Farinha de trigo sem fermento, tá? Para salgado sempre é assim. E eu utilizei a medida dessa forma, bem cheia. Enchi, passei a faquinha para nivelar. Eu utilizei assim, no final eu vou passar para vocês em xícaras. Agora, pessoal, nessa etapa nós vamos colocar a nossa cebola no liquidificador, cortada grosseiramente, já que nós vamos triturar. Eu peguei um pouco daquele caldo que eu já separei para receita, daquele 1 litro 275 ml. Coloquei só um pouco junto com a cebola para triturar. Eu vou bater essa cebola por cerca de 1 minuto ou até que eu perceba que não tem mais nenhum pedacinho de cebola, que virou um suquinho mesmo. E não precisa coar. Da mesma forma que eu desligar aqui o liquidificador, eu pego e despejo na minha outra misturinha, que eu já juntei todos os ingredientes na panela. Pronto, aqui eu já percebi que virou um suquinho. Está aqui todos os meus outros ingredientes na panela. Peguei meu suquinho, despejei dentro da panela. O restinho do caldo que ficou no copo, eu passei no liquidificador para aproveitar tudo. Aproveita porque faz toda a diferença, tá? Eu lavei mesmo o copinho do liquidificador com o restinho que sobrou no copo, o restinho do caldo. Agora, pessoal, eu já trouxe a nossa misturinha, o nosso caldo para o fogo, já está fervendo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou baixar o fogo e vou despejar minha farinha toda de uma única vez. A farinha de trigo já está peneirada. E um detalhe, eu precisei corrigir o sal do meu caldo, porque estava um pouquinho insosso. Aí eu coloquei sal, mas não coloquei aquela quantidade toda que eu postei aqui no vídeo que vocês já viram, tá? Agora eu vou mexer
delicadamente para que não caia farinha fora da minha panela, até porque minha panela não é tão grande. Eu aconselho vocês a utilizarem uma panela maior, porque fica muito melhor de mexer essa massa e não precisa ter tanto cuidado para não cair do lado de fora. A gente consegue mexer melhor, tá? Essa massa. E também desmanchar melhor os gruminhos de trigo, porque a gente consegue mexer mais vigorosamente. Mas como a minha panela é pequena, eu vou mexendo devagar mesmo, cuidadosamente, até que minha massa esteja totalmente cozida e que eu não veja mais os gruminhos de trigo. Eu não quis cortar essa parte do vídeo, pessoal, para que vocês vejam realmente na íntegra eu fazendo a massa, para vocês verem como é mexer a massa no fogo, todo o processo, o tempo que passa a gente mexendo no fogo. Se vocês fizerem essa massa, deixem aqui embaixo nos comentários do vídeo comentando o que vocês acharam, tá? A gente puxa de baixo para cima, da lateral para o meio, sempre virando a massa, porque embaixo fica uma quantidade maior de caldo, fica a parte mais mole da massa. A gente sempre vai jogando ela para cima e misturando com a parte mais seca. A parte de cima não pegou tanto caldo ainda, a gente mistura na parte de baixo com a de cima para ficar tudo mais homogêneo. Essa quantidade dessa receita, a massa já fica um pouco pesada para mexer. Eu acho que vocês conseguem ver aí no vídeo que eu me torço toda para mexer essa massa. Mas se vocês quiserem e não precisarem dessa quantidade toda de massa, vocês podem colocar uma quantidade menor. Vocês podem dividir a receita por 2 e fazer apenas a metade. Essa receita de massa dá para uma média de 100 coxinhas, por exemplo, ou 100 salgados de sua preferência, tendo 20 gramas de massa cada salgado. Se você for fazer um salgado menor, dá, consequentemente, mais salgados. Mas eu costumo fazer com 20 gramas o meu salgado de festa, 20 gramas de massa. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas acredito que sim. Minha massa já está soltando do fundo da panela. E por que eu coloco o dedo na massa? Eu coloco o dedo para ver se não está grudando. Se ela não estiver grudando no meu dedo, é porque ela já está ok, ela já está cozida e já está pronta para ir para a nossa bancada untada com óleo. Eu coloquei na minha mesa de mármore, devidamente higienizada com álcool 70. Depois que eu higienizei, que secou, eu passei óleo, pode ser qualquer tipo de óleo, azeite, óleo de soja. Aqui já estão as minhas massas. A massa eu dividi em duas para ficar mais fácil de sovar, fica menos pesada. E também para esfriar mais rápido, porque eu só vou modelar o meu salgado quando essa massa estiver totalmente fria. Mas eu vou deixar esfriar um pouco antes que eu venha sovar, para não queimar minhas mãos. Depois ela fica lisinha, tá? Passado o tempo, pessoal, alguns minutos, a minha massa já está mais fria e eu já consigo sovar ela. Ela criou uma películazinha em cima, uma capinha seca, mas não tem problema, porque quando a gente sovar, que entrar em contato essa parte com as outras partes mais úmidas da massa, que tiver bem sovada, aí some essa película, tá? Não tem problema nenhum.
Não cobre com plástico não, porque senão vai ficar com muita umidade, vai suar em cima da sua massa. Se você quiser, você pode cobrir com um paninho limpo enquanto ela esfria um pouco, só para você colocar as mãos. Eu também não quis cortar essa parte da sova para vocês verem como que eu realmente faço. Mas vocês podem sovar da maneira que vocês acharem mais fácil. Eu sempre sovo com a parte da palma das mãos, puxando para trás e empurrando para frente. E sempre puxo das laterais para o meio para juntar toda a massa. Viram como é rápido? Minha massa já tá bem lisinha. Eu já sovei essa, porém ela não tá totalmente fria. Vou deixar ela aqui mais um tempinho, depois eu volto e termino de sovar. Sovo mais algumas vezes e quando ela estiver totalmente fria é que eu vou utilizar para fazer meus salgados. Agora eu vou sovar a outra parte, da mesma forma que eu sovei a primeira. Caso vocês percebam que a mesa está grudando massa, que a sua massa está grudando na mesa, na bancada, vocês podem colocar mais um pouquinho de óleo. Sempre sova assim, puxando para trás e empurrando para frente com a palma das mãos. Isso faz com que a massa fique toda misturada. Depois que essa massa estiver fria, pessoal, se vocês não forem utilizar na hora, vocês podem colocar um plástico filme em cima ou um plástico de porcionamento mesmo, abre ele e coloca em cima da massa. E depois você utiliza, porque se você não fizer isso, vai criar aquela película que tinha no começo. Aí, para evitar isso, evitar você estar sovando sempre, é bom que você coloque um plástico, mas quando ela estiver totalmente fria, tá? Pronto, pessoal, a minha massa, eu voltei lá, sovei mais um pouco a minha massa e ela ficou dessa forma. Agora ela está totalmente fria, eu já posso utilizar para fazer os meus salgados. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram, deixa o teu joinha, curte, compartilha e ativa o sininho de notificação para não ficar de fora de nenhum vídeo, tá? Ah, se inscreve no meu canal.